Querida Igreja Presbiteriana Emanuel, que o Senhor lhes encontre em paz, meus amados. É verdade, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas aqui estamos nós, juntos novamente, para compartilharmos a palavra de Deus. Como vocês muito bem sabem, eu estive 25 dias infectado pelo coronavírus, mas pela bondade e pela graça do Senhor, nosso Deus, aqui nós estamos novamente. Deus é muito bom, meus amados, e preserva a nossa vida. Nós esperamos que você, meu amado, e sua família estejam bem, saudáveis, firmes no Senhor nosso Deus, o nosso Salvador, e também ansiosos para nos reunirmos novamente, presencialmente, como igreja, o que nos faz muito bem e atividade esta da qual todos nós sentimos falta. No dia 31 de janeiro, às 6 horas, agende esta data, no domingo, nós estaremos voltando com os nossos cultos presenciais e contamos com a sua presença. Você e sua família para juntos louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Todos os cuidados de higienização, meus irmãos, e também de distanciamento serão observados. Nós podemos nos reunir com segurança e, é claro, com total confiança no Senhor que cuida de nós. Nós podemos agir com fé e com os cuidados devidos e com a certeza de que o Senhor é quem nos conduz. Bem, depois de dizer essas coisas, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E o tema de hoje, para a nossa mensagem, é: não perca o foco, confie em Deus. Eu estarei destacando, meus irmãos, 3 realidades das quais nós não podemos perder o foco, principalmente em tempos de calamidade, em todo o tempo da nossa vida, mas também em tempos de calamidades, de pandemia, de dificuldades, de lutas, de sofrimento. E eu vou destacar a existência de Deus, a comunhão com Deus e a consolação de Deus. E o texto para nossa meditação é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é uma palavra profunda, é a palavra de Deus, e o nosso desejo é que Deus edifique a sua vida, desperte o seu coração a confiar em Deus cada vez mais e nos ajude a focar na bondade de Deus e na existência de Deus e no consolo de Deus. Que o Senhor nos auxilie na compreensão desta palavra, meus amados. Vamos pensar juntos de maneira introdutória em algumas coisas. Primeiramente, há uma classe de palavras, vocês sabem muito bem, que tem o seu significado conhecido por todos, não precisa de muita explicação, não é necessário consultar um dicionário, todo mundo sabe o que significa. Por exemplo, que palavra pode ser mencionada como conhecida por todos? A palavra sofrimento. Não é possível pensar na vida do homem sem a gente admitir, meus amados, que em sua agenda, ou seja, na agenda da vida do ser humano, está incluído o sofrimento. Sofrimento é uma realidade. Por isso nós precisamos focar os olhos, meus amados, no único que pode trazer consolo em meio ao sofrimento. E a maior necessidade do ser humano é saber que Deus nos consola, é o consolo de Deus, e nós precisamos confiar que este consolo vem sempre em tempo oportuno. Há uma palavra logo no início do texto que nós acabamos de ler que carece de significado. É a palavra turbar. Essa palavra significa agitar, perturbar, perder a paz.
Essa palavra significa preocupar-se, tornar-se ansioso, duvidar. Esta foi uma realidade para os discípulos diante das últimas coisas que eles estavam vendo e ouvindo, e até mesmo diretamente do próprio Senhor Jesus. Diante dos últimos acontecimentos e do último encontro com o Senhor Jesus. Foi-lhes revelado que, por exemplo, Pedro o negaria, que um dentre eles o trairia e que ele mesmo não estaria para sempre com eles. Meus irmãos, os discípulos estavam vivendo um tempo difícil, dúvidas, apreensões, incertezas. Não estava fácil a vida dos discípulos naquele momento e preocupações sobre como seria a vida deles sem a presença de Jesus, o Mestre, o Senhor que estava com eles, a presença de Jesus com eles. E veja bem, nós também estamos vivendo um tempo difícil, meus amados. Vivemos um tempo de disciplina do Senhor, de alerta, de aviso divino. As coisas que acontecem no mundo, elas não acontecem por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo tem um propósito, tudo. E nós não podemos ignorá-los. E mesmo que nós não os compreendamos antes, nós precisamos acreditar e confiar que o propósito de Deus está presente nas coisas que acontecem. Essa mensagem tem a intenção de aplicar em sua vida o conforto de aplicar em sua vida o conforto de Cristo. Assim como os discípulos foram confortados quando Jesus os alertou a não perderem o foco, dando-lhes orientação sobre orientação para exercitarem a sua fé, para confiarem em Deus. Nós também somos consolados e orientados a não perdermos o foco. Jesus disse para os discípulos e diz para mim e para você hoje: não se turbe, não agite o vosso coração. Entre os versos, meus irmãos, 1 até o verso 15 de João 14, nós percebemos uma ênfase nesse texto. Crede em Deus, crede em mim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Crer é a evidência de que estamos focados, meus amados. Você crê no Senhor? Verdadeiramente nós não podemos perder o foco. Nós não podemos deixar de crer no Senhor, de voltar os olhos para os céus, voltar os olhos para os montes de onde nos vem o socorro, voltarmos os nossos olhos para o Senhor. O conforto de Cristo vem sobre nós em resposta à nossa fé. Há uma frase em inglês que faz muito sentido, eu quero compartilhá-la com você. Relief comes by belief. A tradução é: alívio vem pela fé. À medida que cremos, somos aliviados. Há pelo menos 3 direções que nós podemos destacar esta fé, ou as coisas para as quais nós devemos manter o nosso foco. Neste tempo de negação, de dúvida, nós precisamos também nos lembrar que nas crises da vida, ou seja, que na nossa vida nós podemos experimentar aflição, e não podemos negar isso, experimentar luto. Nós não podemos zombar das coisas que acontecem e nem do poder de Deus. Deus é capaz de nos socorrer, é Ele quem nos garante suficiente consolo. E Cristo requer de mim e de você fé, como requereu dos discípulos. Crede, crede, crede. Em que nós precisamos crer? Em primeiro lugar, na existência de Deus. Deus existe. Deus está presente em todo lugar, meus irmãos. Deus conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele sabe o que se passa com você. Ele sabe exatamente o que está passando com a igreja hoje, neste tempo. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo ao redor do mundo. Nada pega Deus de surpresa. Deus está no controle.
e devemos confiar na existência de Deus, que Ele existe eternamente. Quando Jesus disse aos discípulos, crede em Deus, Ele está firmando em seus corações a maior e mais sublime das convicções humanas, meus amados. Ou seja, que Deus existe. E nós não podemos deixar de crer na existência de Deus. No mundo há os que creem e os que não creem. Há crentes e descrentes. Há pessoas que são crentes e outras que são ateus. Olha, meus irmãos, nós precisamos ser daqueles que creem e proclamar o Evangelho para que outros também possam crer. Mas Jesus deseja que os discípulos creiam corretamente. Deseja que os discípulos creiam em Deus plenamente, creiam salvadoramente, creiam amplamente na existência de Deus. Jesus, ao instruí-los, ele diz para que não percam o foco crendo em Deus. Ele lhes orienta que nesta fé esteja incluída, meus irmãos, a sua pessoa. Jesus disse aos discípulos, credes em Deus, crede também em mim. No verso 1 nós podemos ver isso. Jesus é o Deus encarnado, é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus está presente entre nós. Jesus queria que os discípulos crescem nele. Meus irmãos, não apenas como um homem, mas crescem nele como Deus, como ser extraordinário que é como homem e como ser eterno que é como Deus, onipresente, que está para sempre com eles. Deus está para sempre, sempre com seu povo. Deus se faz presente entre nós. Jesus queria que os discípulos olhassem para ele e que não perdessem o foco, que crescem nele como o Cristo que consola. A Bíblia nos diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo, meus irmãos, é isso que a Bíblia diz, se manifestam em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação. Se nós sofremos com Cristo, nós somos consolados com Cristo. E esta consolação, diz o texto, transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, verso 5. Não perca o foco, meu amado. No meio dos sofrimentos que enfrentamos, Cristo está presente conosco. Ele não nos abandona. Olhe para Jesus, olhe para a cruz e descanse no Senhor. Que você dê ouvidos à palavra do Senhor, que você ouça a voz sublime, suave, mansa do Senhor consolando o seu coração. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que devemos focar na existência de Deus, mas, em segundo lugar, na comunhão com Deus. Nossa fé em Deus sem a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, ela é imperfeita, insuficiente, ela é inadequada. Comunhão é participar dos mesmos desafios, das mesmas alegrias, dos mesmos sofrimentos. Nós temos comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E precisamos focar nesta realidade. Comunhão é compartilhar. Só podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus. Por quê? Olha, meus irmãos, Cristo sofre e como homem, ele sofre como homem, mas manifesta também, porque nele se manifesta a ira de Deus. E ele consola como Deus, proporcionando uma plena reconciliação do homem com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Deus sofre na carne e Deus ressuscita, e Jesus sofre na carne e ressuscita como Deus que é, por sua causa e por minha causa. Uma coisa é crer em Deus, outra coisa é ter comunhão com Deus.
É a única maneira que o impuro pode ter, e a única maneira que o impuro pode ter comunhão com o puro, com o santo, é através do seu Filho Jesus, que é puro, que é santo, que é perfeito. Jesus consola os seus discípulos, meus irmãos, com seu próprio sofrimento. Nós podemos observar que o Senhor Jesus disse para os discípulos: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por que que ele consola com esta palavra? Porque ele estava falando da sua partida, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo que nos seus planos estavam incluídos aqueles que creem no seu nome. Na experiência da aflição, ele conforta os aflitos. Jesus se sensibiliza com a nossa dor. Jesus agitou-se no espírito, a Bíblia diz que ele comoveu-se, que ele chorou. A comunhão com Cristo é um processo de identificação, de definição de quem nós somos. Somos o povo de Deus, servos do Senhor, que creem em Cristo Jesus. Jesus fala da sua partida, mas o caminho não era fácil. A Bíblia diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. João 12, 27. Jesus não fugiu da sua missão, não interrompeu a sua jornada que o conduziu à cruz. Creia em Deus, tenha comunhão com Deus por meio do seu Filho, seja consolado por Deus. Creia na existência de Deus, foque nisso. Creia na comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus, foque nisso. E foque em terceiro lugar na revelação do Consolador. A nossa confiança deve repousar em uma pessoa, queridos, para ser eficaz. Mas não em qualquer pessoa, mas na pessoa de Cristo Jesus. Ao dizer aos discípulos: credes em Deus, crede também em mim, ele estava dizendo: eu e o Pai somos um, como ele afirmou em João 10, verso 30, revelando quem ele é, revelando-se como o Consolador, aquele que está presente no meio do seu povo, como Deus Consolador. Cristo imediatamente conclama os discípulos a confiarem nele. Ele descreve o que acontecerá, mas conforta o coração dos discípulos. Assim, eles estariam testemunhando a sua fé em tudo que ele faz e tudo que ele é. Jesus disse para a igreja: no mundo tereis aflições, mas disse que enviaria o Consolador para que estivesse para sempre conosco. Jesus conforta os discípulos, ensina os discípulos, ele guiava os discípulos, e por isso os discípulos aprenderam a confiar nele, porque deram ouvidos à sua palavra. Muitos crentes não confiam em Deus, infelizmente. E qual é a razão disso? Porque não andam com Jesus. Não amam a Jesus. Não ouvem a Jesus. Não conhecem a Jesus. Jesus se revelou aos discípulos dizendo: desde agora o conheceis e o tendes visto. Vendo a Cristo, nós vemos Deus. Jesus se revela a você como Deus, o Deus que consola. Ele quer consolar você. Creia nele, meu amado. Nós superamos nossos sofrimentos, nossas angústias, ou nosso medo, à medida que nós focamos no Senhor nosso Deus, que voltamos os olhos para Jesus. Ainda que estejamos no meio de sofrimento, ainda que estejamos navegando em águas turbulentas, ainda que estejamos experimentando os furacões da vida, quando estamos com o coração apertado, turbado, agitado, nós não podemos ver com clareza. Mas se focamos em Jesus, ao Cristo que se revela a nós, nós somos aliviados pelo Senhor. Olha, meus irmãos,
A Bíblia diz, explicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versos 8 e 9. Há muita gente dizendo que crê em Deus, mas não crê em Jesus, queridos. E não é possível ver a Deus a parte de Cristo Jesus. Olha, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Jesus demonstrou essa realidade com seu próprio sofrimento. Cristo sofreu e foi consolado pelo Pai. Nós sofremos e somos consolados por Jesus. Não há consolo sem sofrimento. O conforto para os nossos sofrimentos, meus amados, não vem das coisas deste mundo, dos poderosos deste mundo. Não vem das decisões dos cientistas, não vem das decisões dos políticos. O nosso consolo vem de Cristo Jesus, da presença de Cristo conosco. Os discípulos estavam enfrentando um grande dilema. Como seria a vida deles sem a presença de Cristo? Olha, meus irmãos, o sofrimento natural os levou a um problema espiritual. O de pensar, como muitos talvez hoje pensam, que o conforto de Jesus só pode vir com a sua presença física. Se Jesus não se manifestar teofanicamente, ou seja, manifestar através de um corpo físico, não há consolo, mas o consolo vem da presença do Senhor conosco, espiritual. Olha, meus irmãos, o diabo é perito em pescar em águas turvas e tentar enganar a nossa mente. Jesus existe, está presente conosco, por isso nós temos que nos manter sóbrios, confiantes, focados em Cristo e na sua palavra. Cristo, implicando a imortalidade humana, revela o céu. Ele pede que os perturbados sejam consolados, direcionando sua esperança para a existência positiva de um estado absolutamente imperturbado. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus foi para lá para que aqueles que creem nele estejam com ele. O céu se torna desejado ao ser humano, tanto pelas coisas que não haverão lá, quanto pelas coisas que nós experimentaremos, meus irmãos, pela posse do reino eterno. Não teremos sofrimento e teremos a presença de Cristo conosco. Apocalipse 21, 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! O céu é uma casa. Na casa de meu Pai, diz o Senhor. É um lar eterno, feliz. É a abordagem mais próxima de uma concepção adequada da vida no céu. É a nossa casa. A casa do meu Pai. É um lar feliz e mais feliz do que o lar mais feliz dessa terra. Olha, meus queridos, creia em Deus, tenha comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus e creia no consolo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.